Boa noite a todos, boa noite, queridos. Domingo abençoado que Deus nos concede. Uma alegria muito grande de poder estar aqui de volta para conversar com vocês, para trazer uma palavra, fazendo essa live que mais vem para nos incentivar cada vez mais. Estamos já há bastante tempo, né? Vamos entrar por 3 meses de isolamento e a gente cada dia mais está convicto de que esse tempo tem nos feito bem, apesar de muitas dificuldades, tribulações, algumas perdas, mas esse tempo tem nos feito bem porque nós temos orado mais, nós temos lido a palavra, o tempo é suficiente para a gente buscar mais a Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, né, nesta pequena live, uma palavra de incentivo, né, vivendo em vitória. O tema da nossa mensagem hoje é Vivendo em Vitória. E eu escolhi 2 textos da palavra de Deus para basear essa palavra, para basear essa reflexão hoje, né? A primeira palavra, o primeiro verso bíblico que eu escolhi para este tema, Vivendo em Vitória, está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, que diz: "Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo." E o segundo texto que eu escolhi para também nortear essa palavra hoje, para nos dar direção hoje, está em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz: "Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar o perfume do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo." Então, tanto para os salvos quanto para aqueles que estão perecendo em Cristo, nós somos o perfume, aquele perfume que exala a Cristo nessas pessoas. Amados, viver em vitória é uma decisão nossa, é uma decisão que nós temos que tomar todos os dias, né? Porque nós vivemos cercados de tribulação, vivemos cercados de problemas, notícias não muito boas, né? E a gente precisa decidir viver em vitória, porque o nosso Deus é um Deus de vitória, nosso Deus é um Deus vencedor, e nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, né? Um Deus que fez os céus e a terra, um Deus que está aí ajudando o seu povo, né? Como nós vimos quarta-feira, o pastor Gedilson ministrando, nós não podemos de maneira nenhuma culpar a Deus por conta das coisas que estão acontecendo, né? Muitas vezes nós mesmos somos a causa desses problemas, né? Não estou dizendo aqui eu e você assim no sentido direto, mas a gente sabe que o mundo, desde quando houve a queda de Adão e Eva, né? E que houve a introdução de Satanás, né, como nosso adversário, a gente vem passando por dificuldades muito grandes. Um dia nós teremos verdadeiramente, um dia, eu espero que não esteja muito longe esse dia, de nós sermos arrebatados e depois voltarmos com Jesus para reinar, né, e estarmos com Ele eternamente. Isso, nesse tempo, aí nós vamos ter realmente um tempo de paz, de gozo, de felicidade, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que não haverá mais morte, nem choro, nem dor. Então esse tempo vai chegar. Enquanto isso, nós precisamos tentar de todas as formas viver em vitória. Amém, queridos? Então eu quero começar com um quebra-gelo, quase que igual às nossas células, né? E o quebra-gelo de hoje é 2 questões, 2 perguntas. A primeira: você já viu alguém que corre atrás vencer alguma coisa? Você já viu alguém que vive correndo atrás vencer alguma coisa? A segunda questão é: o que é viver em vitória? O que é viver em vitória? Certo? Então, queridos, nós vamos estar respondendo essa primeira pergunta. Para a primeira pergunta, a resposta é não, né? Pergunta é: você já viu alguém que corre atrás vencer alguma coisa? Não, eu nunca vi. Eu nunca vi alguém que corre atrás chegar na frente. A não ser que seja dado nos últimos metros dessa corrida um sprint final muito forte, né? Que a pessoa possa ultrapassar aquele que está vencendo. Se não, fora isso, eu nunca vi ninguém que corre atrás vencer. Mas pastor, Jesus não disse que os últimos serão os primeiros? E os primeiros serão os últimos, que está lá em Mateus 20,
versículo 16. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isto é uma frase extraída de um ensino de Jesus, de que a aprovação no reino dos céus não está fundamentada nas obras terrenas, no merecimento, ou em qualquer posição de honra, ou qualquer posição de prestígio que possamos conquistar nesta vida. Não é assim, tá? No ensino extraído aqui por Jesus não é assim. Jesus disse essa frase em seu ensino por mais de uma vez, ensinando mais de uma vez, ele falou essa frase. Então, para entendermos o que realmente significa o conceito de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, nós precisamos considerar o contexto de cada passagem onde essa frase aparece, queridos. Preste atenção. Em Mateus 19:30, nós encontramos pela primeira vez de forma explícita esse ensino do Senhor Jesus. Ele diz, olha o que ele diz, a palavra: porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. O contexto dessa passagem revela, sabe o que, queridos? Revela a conversa de Jesus com um jovem rico. Jesus está mostrando para ele a incapacidade desse jovem, né? A incapacidade desse jovem renunciar à sua riqueza para segui-lo. Depois dessa conversa, Jesus diz isso para ele. Então, ao exortar sobre o perigo das riquezas, Jesus foi interrogado por seus discípulos sobre o que eles ganhariam por ter renunciado a tudo para seguir a Jesus. Você lembra disso? Que eles interrogaram: o que é que a gente vai ganhar para te seguir, Jesus? E Jesus lhes respondeu dizendo que as bênçãos da salvação superam qualquer coisa que alguém possa abandonar nesta vida por amor ao Evangelho. Isso é uma realidade muito grande e uma verdade, né? Que as bênçãos do Evangelho, a bênção que o Evangelho nos traz, faz frente a tudo aquilo que nós abandonarmos por amor ao Evangelho. Então preste bem atenção no que eu vou te dizer. As conquistas terrenas de qualquer natureza não podem assegurar uma aprovação no céu. Você pode conquistar o que você quiser aqui, tá? Aqui na terra, o que você conseguir. Mas isso não vai te assegurar uma aprovação lá no céu. Então, não faz nenhum sentido as disputas por posições. A gente viver disputando posições, porque não vai fazer nenhum sentido. É certo que a gente tem que ter as nossas posições ganhas ali no mérito, no trabalho, na eficiência. Mas buscar assegurar a aprovação, sabe, buscar conquistas terrenas, isso não vai de maneira nenhuma assegurar a nossa aprovação lá no céu, queridos. Então não faz sentido a gente ficar brigando ou disputando posições. Sabe por quê? Porque muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Ainda nesse mesmo contexto, Jesus ele contou a parábola dos trabalhadores da vinha. Quem se lembra disso? Aquela parábola maravilhosa dos trabalhadores da vinha e que traz uma certa, sabe, indisposição, uma certa... A gente pensa que essa palavra é injusta, aquela coisa toda, né? E nessa parábola, um homem contratou alguns trabalhadores para sua vinha ao longo do dia. Ao longo do dia ele foi contratando pessoas para trabalhar na vinha dele. E no final do dia ele pagou o valor igual para todos, independentemente das horas trabalhadas. Deixa eu te dar um exemplo. Ao que trabalhou das 6 da manhã até as 17 horas, ele pagou R$100. Ao que trabalhou das 12 já, do meio-dia até as 5 da tarde, ele pagou R$100. Ao que trabalhou das 2 da tarde até as 5 da tarde, ele pagou R$100. Isso gerou insatisfação por parte dos trabalhadores, daqueles que chegaram primeiro, daqueles que foram contratados para trabalhar das 6 da manhã às 5 da tarde, que ganharam o mesmo valor. Causou uma certa indisposição, causou uma certa insatisfação, sim, mas o contrato firmado foi esse, e cada um aceitou. Então aqui não há, sabe, não era para haver insatisfação.
Então, na conclusão dessa parábola, mais uma vez, Jesus utilizou essa frase. Desta vez, ele inverteu a sua ordem. Desta vez, ele inverteu a ordem dessa frase. Ele diz o seguinte: e assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aqui, a lição permanece a mesma. E qual é a lição, pastor? A exortação para que alguém não venha a estar entre os primeiros, que serão com certeza os últimos. Você entendeu? Não queira ser o primeiro dos últimos, querido. A segunda pergunta que eu fiz lá no início com o quebra-gelo foi o seguinte: o que é viver em vitória? Deus não criou o homem para uma vida de derrota. Deus não criou a mim e a você para uma vida de fracasso, querido. Mas infelizmente muitos estão vivendo derrotados, fracassados. Não porque Deus quer. Não é porque Deus queira. Mas sim porque essas pessoas ainda não conheceram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tiro por mim, queridos, eu passei quase 40 anos da minha vida vivendo, derrotado, fracassado, apesar de pensar que estava muito bem, tinha bastante dinheiro, vivia uma vida a certo ponto folgada, mas espiritualmente eu vivia totalmente derrotado, totalmente fracassado. Em família a mesma coisa, vivia fracassado, derrotado, cada dia acumulando mais problemas dentro de casa, a ponto de quase perder minha família. Então, queridos, é assim que acontece. O que é viver vitória? Deus não criou a mim e a você para a gente viver derrotado, para a gente viver fracassado. Não, não, não. E quando a gente conhece o Evangelho, tudo se transforma. Foi assim que aconteceu na minha vida. Eu conheci o Evangelho, agora já fez 20 anos. E são 20 anos de vitória, são 20 anos realmente de bênçãos. Então, querido, é importante que a gente entenda isso. O Evangelho, ele transforma. O Evangelho, ele cuida da gente. O Evangelho, ele exorta para que a gente seja melhor. O Evangelho é qualidade de vida. Eu canso de dizer isso na igreja, que o Evangelho é qualidade de vida. A gente muda. Aquilo que a gente fazia de errado, a gente vai começando a consertar aquilo. Então, muitas famílias, muitas pessoas vivem uma vida de derrota dentro de suas casas, no sentido, não no sentido financeiro muitas vezes, mas no sentido de comunhão, de pai, filho, esposa, marido, vivem ali, derrotados. Por quê? Porque não conheceram o Evangelho. O Evangelho, eu digo sempre, ele é qualidade de vida, sim. Deus não se agrada de ver seus filhos vivendo como escravos. É isso, porque quem vive debaixo, do pecado, com problemas, aquelas coisas, ele vive escravizado, uma pessoa escravizada. Escravo do vício, escravo de dívidas muitas vezes, escravo do pecado, escravo de tristeza. Tem gente que vive a vida inteira triste, abatido, desanimado, escravo de confusão na família. É comum a gente ver famílias em confusão, famílias brigando. Então, querido, feitas essas considerações, nós vamos à palavra desta noite. Como eu falei, os textos de 1ª e 2ª Coríntios que nós lemos lá no início são para a igreja de Corinto. Nessas palavras, Paulo garante que por intermédio de Cristo nós seremos triunfantes. Nós sempre vamos triunfar, ou seja, sempre viveremos em vitória. Por intermédio de Jesus Cristo, Paulo afirma, e eu afirmo a você, que por intermédio de Jesus Cristo nós vamos sempre triunfar, vamos sempre viver em vitória, querido. Eu já dei o meu exemplo para você agora, de como agora a minha vida, mudou. Sabe por que eu digo isso? Porque por intermédio de Cristo sempre vamos triunfar, sempre vamos viver em vitória. Sabe por quê? Porque Jesus nunca sofreu uma derrota. Nós não seguimos um Deus fracassado, um Deus derrotado. Nós seguimos o leão da tribo de Judá, que venceu, que vencerá para sempre. Venceu a morte. Então nosso Jesus, ele nunca sofreu uma derrota, apesar do diabo ter achado que havia vencido ele ali na cruz. Ele nunca teve uma derrota. Em Hebreus capítulo 11, versículo 33, fala do homem. Fala de homens que
venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram a promessa. Homens que viveram em vitória, os heróis da fé. Dentre eles nós encontramos Davi. Em 2 Samuel capítulo 8, versículo 6, diz que Deus dava vitória a Davi por onde quer que ele andasse. Por onde quer que Davi andasse, a Bíblia diz aqui em 2 Samuel capítulo 8, versículo 6, que Deus dava vitória a ele. Esta noite nós vamos aprender com Davi 4 segredos para viver em vitória. Nós vamos aprender com Davi hoje esses 4 segredos para vivermos em vitória. O primeiro segredo: Davi não fugia das batalhas. 1 Samuel capítulo 17, versículo 22 diz: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Ali naquela situação de que Golias estava humilhando os israelitas ali, então Davi foi lá levar um lanche, foi lá levar uma alimentação que seu pai Jessé mandou para os seus irmãos que estavam lá na linha de frente da batalha. E Davi, quando chegou ali, ele viu aquela situação, ele deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento e correu para lá, para a linha de batalha. Para Davi, lutas eram um sinônimo de vitória, queridos. No versículo 24 de 1 Samuel 17, diz que os soldados fugiram de Golias, mas Davi correu para a frente da batalha. Não existe vitória para quem é medroso. Verdade isso. Não existe. Você não vai conseguir sair vitorioso enquanto você tiver medo. Nós precisamos ter medo de sim, mas medo de para frear algumas coisas erradas, algumas impetuosidades. Mas medo todo o tempo viver amedrontado, isso não vai nos dar vitória. Deus tem uma palavra para você nesta noite. A palavra está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Receba isso. Eu quero nessa primeira questão aqui deixar uma pergunta para a sua reflexão. A pergunta é: o que leva alguém a fugir das batalhas da vida e se entregar aos vícios e viver uma vida de derrota? Esta é a pergunta para a sua reflexão. Volto a repetir. O que leva alguém a fugir das batalhas da vida e se entregar a vícios e viver uma vida de derrota? O segundo segredo de Davi. O segundo segredo de Davi nesta noite. Davi priorizou Deus em sua vida. Ele priorizou a Deus. Primeira Crônicas, capítulo 13, versículo 3 diz: vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ele durante o reinado de Saul. Olha só, repetindo: vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Você sabe que a arca da aliança naquela época representava a presença de Deus. Então Deus caminhou com o seu povo desde o Egito até Canaã, e a sua presença era real ali no meio do povo, e ele mandou que fizesse essa arca, e dentro dessa arca estava a presença de Deus. E no reinado de Saul essa arca foi negligenciada, foi deixada de lado. Mas Davi, quando assumiu o reinado, ele priorizou Deus em sua vida, e a primeira coisa que ele fez foi ir atrás da arca da aliança e trazer de volta. E a Bíblia diz que quando eles trouxeram essa arca de volta para Israel, foi uma festa tremenda. Uma festa tão grande que ele vinha dançando, pulando, e até a sua esposa ficou, ao vê-la fazendo aquela dança, aquela alegria toda, ficou enciumada. Então a prova de que Davi priorizou Deus na sua vida está nesse versículo aí. Davi fez questão de trazer a arca da aliança de Deus, que representava a presença de Deus, como eu falei, para o centro do seu reinado. Enquanto muitos reis do passado e do presente fazem o contrário, não é verdade? Fazem questão de tirar a presença de Deus de seus governos.
Davi fez questão de trazer a presença de Deus para dentro do seu reinado. Muitos fazem até pior, introduzem deuses pagãos e muita idolatria dentro dos seus governos. Muitas nações não vivem o melhor de Deus porque não obedecem a sua palavra. Eu louvo a Deus pela vida daquele governante que tem coragem de trazer Deus para dentro do seu governo. Eu louvo a Deus pela vida de um governante assim, que não se intimida, que não tem vergonha de trazer Deus para dentro do seu governo. E a pergunta é, por que o reinado de Davi e seu filho Salomão foram prósperos? Por quê? Porque eles sabiam que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Salmo 33, versículo 12. Ele sabia disso, foi ele que escreveu esse salmo. E com certeza seu filho Salomão também conhecia. Com certeza esse foi um dos grandes segredos que levou Davi a viver em vitória. Quando ele diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A segunda pergunta, mais uma pergunta para sua reflexão nesse segundo tópico. O que mais tem roubado a prioridade de Deus na vida do cristão? O que mais tem roubado que a gente priorize Deus na nossa vida de cristão? E o terceiro segredo, Davi depositou sua confiança em Deus. Salmo 20, versículo 7 diz, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Então, queridos, mesmo sendo rico, honrado e ter boa reputação, Davi não confiava em nada disso. Sua confiança estava em Deus, unicamente em Deus. Quando nós confiamos de verdade no Senhor, nós não temeremos homem nenhum, não temeremos adversidade nenhuma, porque a nossa confiança está em Deus. E como eu falei anteriormente, Deus é um Deus de vitória. O Salmo 56, versículo 4 diz, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Davi, queridos, ele confiava 100% em Deus. Davi foi um dos governantes mais perseguidos em todo Israel e fora de Israel. E quem tem coragem para convidar Deus para estar no seu governo, na sua empresa, no seu trabalho secular, na sua família, tenha certeza, vai ser perseguido. Quem tem coragem para fazer isso, para convidar Jesus, para convidar o Senhor, para estar no seu governo, seja federal, estadual ou municipal, seja no teu trabalho secular, seja na tua família, tenha certeza que você vai ser perseguido. Satanás ele vai se levantar com toda a força. Com toda a força. Por quê? Porque ele é contra tudo isso. Ele detesta quando tem um governo que se diz cristão. Ele detesta quando tem uma família que louva a Deus, que vive em harmonia com Deus. Ele detesta quando tem alguém que tem um trabalho secular, que é crente, que acredita em Deus e que fala de Deus nesse trabalho. Satanás fica furioso. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, Davi, enquanto estava no campo pastoreando as ovelhas do seu pai Jessé, ele não causava nenhuma oposição para ninguém, muito menos para Satanás. Satanás estava quieto, porque ele estava lá no campo ali, cuidando das ovelhinhas ali, mas tão logo a sua unção, tão logo Davi foi ungido como o novo rei de Israel, as coisas mudaram. Desde o dia em que ele foi ungido, amando de Deus, Saul começou a perseguir Davi até o último dia da vida dele. Saul morreu, até o último dia da vida de Saul foi perseguindo Davi.
Davi foi perseguido por um dos seus filhos. Absalão perseguiu Davi, querendo tomar o trono do pai, usurpar. O pai teve até que fugir. E nós sabemos, pela Bíblia, o que aconteceu. Esse rapaz, chamado Absalão, ele fez coisas terríveis. Tentou usurpar o trono do pai, depois teve caso com as mulheres do pai dele, aquela coisa toda. Mas uma coisa é certa, sabe, foi Deus que te escolheu, pode vir o que vier, querido, que a vontade de Deus vai prevalecer na tua vida, receba isso em nome de Jesus. A Bíblia diz que antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Se foi Deus que te escolheu, e se Ele tem planos para você, pode sossegar, porque tudo vai se cumprir, querido. Tudo vai se cumprir. Eu deixo a terceira pergunta para a sua reflexão. O que é confiar de verdade em Deus? Analise isso. O que é confiar de verdade em Deus? Quarto segredo de Davi. Davi era um homem de oração. Salmo 55, versículo 16 e 17 diz: Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Glória a Deus. Aqui está o segredo de uma vida vitoriosa. Para termos uma vida de vitória, nós precisamos ter uma vida de oração, amados. Sem oração a gente não vai conseguir nada neste mundo espiritual. E é no mundo espiritual que Deus trabalha em favor daqueles que o amam, daqueles que o temem. Quando, sendo eu cristão, não vivo uma vida de oração, com certeza terei uma vida de derrota. Se eu sou um cristão e não vivo uma vida de oração, pode ter certeza que eu também não vivo uma vida de vitórias. Posso até parecer que estou vencendo, sendo vitorioso no mundo secular, mas espiritualmente eu sou um derrotado. Às vezes, quando nós falamos a verdade, como uma palavra dessa hoje, quando a gente fala a verdade, muitas pessoas não gostam, sabe por quê? Porque vivem fora da verdade. E precisam conhecer a verdade para serem libertos. E muitos não querem serem libertos. A extensão e profundidade da nossa vida de oração vai determinar a quantidade de nossas vitórias, queridos. O quanto nós temos como profundidade a nossa oração e a extensão dela. Extensão quer dizer quantos momentos a gente tem de oração. Qual é a profundidade, qual é o tempo de qualidade que a gente tira para orar. Isso vai determinar a quantidade das nossas vitórias. E a quarta pergunta para a tua reflexão nesta noite. O que fazer para melhorarmos nosso tempo a sós com Deus? O que nós devemos fazer para melhorar o nosso tempo a sós com Deus? E eu já estou concluindo esta palavra hoje. Este domingo tão abençoado, tão maravilhoso. Um domingo que eu creio que começa uma nova etapa nas nossas vidas, uma nova semana. Eu creio, queridos, que todo dia eu venho, todo culto eu venho repetindo. É porque eu sou otimista, eu tenho muito otimismo no meu coração de que nós vamos vencer tudo isso. Então eu creio que esta semana já vai ser melhor que a semana que passou. E as coisas vão cada vez mais, se ajustando. Então já estou concluindo e dizendo que graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Esta promessa está sobre nós, queridos. Agora, sabe o que é preciso? Nós precisamos ter as mesmas atitudes de Davi, Eu digo, graças a Deus que sempre nos conduz à vitória, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Essa promessa está para mim e para você. Mas nós precisamos ter as mesmas atitudes de Davi para conseguir essas vitórias. Davi não fugiu da batalha. Todas as batalhas Davi estava ali. A única que ele não foi, ele caiu feio.
Foi naquela época que o exército dele saiu para a batalha e ele ficou no palácio e teve aquela queda com Betseba. Mas em todas as outras ele nunca fugiu. E mesmo das batalhas da vida, Davi priorizou Deus em sua vida. Então nós precisamos não fugir das batalhas. Nós precisamos, para termos essa vitória, as vitórias que Davi teve, nós não podemos fugir das batalhas. Nós precisamos priorizar Deus em nossas vidas, depositar nossa confiança em Deus, assumir uma vida de oração. Davi fala aqui que ele orava de manhã, meio-dia, à noite, sabe, na hora da alimentação, tudo ele orava. Nós precisamos assumir essa vida de oração, querido. O resultado de tudo isso será uma vida de vitória para mim e para você. Se nós não fugirmos das nossas batalhas, se nós priorizarmos a Deus em nossas vidas, se nós depositarmos nossa confiança em Deus, e se nós assumirmos uma vida de oração, o resultado será uma vida de vitória. Eu quero orar com você nesta noite tão abençoada, nesse domingo que já está encerrando. Então eu quero orar com você, dizer para você, meu querido e minha querida, que me ouve nesta noite: tenha fé em Deus, viva em vitória, decida viver em vitória. Como eu falei logo no início desta pregação, é uma decisão nossa, é uma decisão pessoal. Tem muita gente hoje, querido, nesse período de quarentena, que estão vivendo em derrotas, estão, sabe, ansiosos demais, tristes demais. Tem pessoas em depressão, querido. Então que você possa, em nome de Jesus, receber essa palavra. Viva em vitória, levante a cabeça, creia que Deus tem solução para tudo, tudo isso vai passar. É preciso que haja precaução, sim, é preciso que haja cuidado, sim, mas nós já temos aí Deus já nos deu muitas condições de vitória. Agora, na própria pandemia, remédios estão surgindo, protocolos que antecipam, sabe, que ajudam. Então é preciso ter, sabe, paciência. E eu mando aqui um recado para todos vocês que me ouvem nesta noite, que me assistem. Por favor, fique atento às coisas que estão acontecendo. Se dentro da tua casa tem algum ente querido que está começando esse processo desse Covid, do corona, desse Covid-19, haja com rapidez. Então tenha isso com você, querido. Mas para isso você precisa estar atento. Deixar de lado essa vida de derrota, essa vida, como eu posso dizer assim, depressiva, triste, abatida, porque senão você vai passar e não vai perceber. Então eu oro para que você seja vitorioso nesta semana. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor querido. Te agradecemos, meu Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos pelo que o Senhor tem realizado no nosso meio, Senhor. Mas nós queremos nesse momento orar, Senhor amado, direcionando a nossa oração para aqueles que estão agora tristes, abatidos, desanimados, depressivos. Que o Senhor possa levantá-los em nome de Jesus nesta noite. Que o Senhor possa trazer novo ânimo, Senhor, aos corações, às famílias. Que nós possamos entender que os projetos e planos de Deus para nossas vidas vão se cumprir. Porque Deus nunca falhou e nunca falhará. Que nós possamos, em nome de Jesus, estar atento a tudo aquilo que está nos ocorrendo. Buscar aconselhamento naquelas pessoas que têm Deus no coração. Buscar firmemente ajuda das pessoas que creem em Deus, que têm temor de Deus em suas vidas. Orar, buscar a ler a palavra de Deus e se acalmar. Colocar nos seus corações a palavra de Deus que diz que nós seremos mais do que vencedores. Tem pessoas hoje que não estão abrindo a Bíblia mais, que não estão orando, mas estão buscando outras coisas. Senhor, tira a nossa visão desses noticiários ruins, Senhor. Tira a nossa visão, nosso ouvido, Senhor amado. Tapa os nossos ouvidos contra essas informações ruins. Essas notícias de televisão, Senhor, que estão baixando a imunidade de tantas pessoas, Senhor amado. Porque nós sabemos que essa doença é grave, que ela mata, mas que nós sabemos também, Senhor, que tem outras doenças
que são piores. Infarto é pior, diabetes é pior. Tem matado muito mais no Brasil e a gente fica, Senhor amado, envolto nesse problema tão grave e estamos morrendo. Tem gente que está, Senhor, morrendo não por causa da doença, mas por causa da depressão, da tristeza, Senhor amado. Então eu oro nesse momento, Senhor, para que Tu possa levar cativo tudo isso do meio das famílias. Que o Senhor possa dar vitória, que o Senhor possa dar alegria de novo dentro das casas, Senhor. Apesar das tribulações, apesar daqueles entes queridos que estão doentes, mas que nós possamos ter a alegria de poder transmitir a eles força. Oh Deus querido, que nossas famílias possam viver em vitórias, porque a nossa vida não está atrelada aqui neste mundo. Nós estamos aqui de passagem, o nosso destino é o céu. É claro que a gente não quer, sabe, muitas coisas ainda nos prendem aqui. É preciso se desprender dessas coisas, mas muitos ainda não entendem. Então é preciso, Senhor, que Tu possas entrar com a Tua provisão, a Tua provisão de certeza, a Tua provisão de alegria, a Tua provisão de paz. Mas é preciso que a gente também tome consciência de que nós precisamos levantar a cabeça e viver uma semana de vitórias. Eu oro por todos os meus irmãos da Igreja Ceia de Portel. Eu oro por todos os meus irmãos evangélicos e católicos desta cidade. Eu oro pelas autoridades. Eu oro, Senhor amado, pelo nosso estado, pelo nosso país. Eu oro, Senhor querido, para que o nosso país tenha Deus como Senhor desta nação. Em nome de Jesus Cristo, que Deus jamais seja negligenciado, que não haja negligência da presença de Deus no meio dos governos, assim como Davi nunca negligenciou a presença de Deus no seu governo. Eu oro pelo país inteiro. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por este planeta Terra, que o Senhor com um sopro possa levar cativo essa doença para muito longe e que nos purifique com seu sangue. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. No mundo há vez de ter muitas aflições, disse o Senhor, mas coragem, eu venci o mundo. Aflições, tormentos, sofrimento, cruz, todas essas realidades fazem parte do seguimento de Cristo. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Sofrimento faz parte. As angústias próprias dessa vida fazem parte da nossa caminhada com Deus. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não permite
O Senhor não deixa que caminhemos sozinhos em nenhuma das situações que estamos passando. O Senhor se faz presente, porque assim o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. São palavras bíblicas, são passagens, é a Tua palavra, Senhor, que agora entra de cheio na nossa realidade, no real do nosso viver. E nós Te louvamos pela Tua presença real, Senhor, em cada uma dessas situações. De doença, de traição, de humilhação, de tormentas, de tragédias, de perdas, o Senhor está conosco. Ainda que venha a noite traiçoeira, a noite escura, os vales tenebrosos, os vales de lágrimas, o Senhor está comigo e me ensina a dar sentido a todo este sofrimento. Não chorar por chorar, sofrer por sofrer, mas ofertar as lágrimas e os sofrimentos, as dores, por aqueles que sofrem muito mais que nós, mas também para completar em vós, Senhor, todas as dores pelas quais passaste por causa de cada um de nós. Nós queremos aqui, Senhor, oferecer, entregar dores, problemas, sofrimentos e esperar de Ti toda a graça, toda a força necessária para superar, suportar e atravessar todo este momento com a Tua graça. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Bom, queridos, estamos voltando para encerrar esse momento. Agradecido, hoje nós fomos até um pouco mais longo, né? Mas a palavra, eu creio que ela teve guarida no seu coração hoje, e que você possa, como na oração nós falamos, viver uma semana de vitória. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. A gente se despede dizendo amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.